Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tecidos Caldeira. Meu nome é Andressa e hoje a gente vai ensinar um passo a passo para vocês de uma manta de patchwork. Quem vai compartilhar os seus ensinamentos é a querida Eunice Mansi. Olá. Seja bem-vinda, Eunice. Obrigada, Andressa. Obrigada por você ter vindo aqui gravar pra gente, compartilhar essas ideias maravilhosas que ela tem. Eu que agradeço a oportunidade, eu amo costurar, eu amo estar no meio de tecidos e eu amo a caldeira, então juntou tudo que é bom. E nós vamos fazer uma manta hoje em quadrados, mas eu quero fazer uma proposta para vocês, para que essa manta seja rápida, que ao invés de cortarmos todas as peças em quadradinhos, que você pode também cortar todos os quadradinhos de 15 por 15, a nossa proposta é cortar os tecidos em faixas, costurar as faixas, formar um tubo e daí fatiar tudo isso já costurado e rapidinho você obtém a sua manta de patchwork. Para você que é iniciante, eu vou passar todos os detalhes explicando. Você não vai apenas olhar, ver a minha mãozinha, hoje você vai ouvir a minha voz. Isso. E se você tiver alguma dúvida, você deixa aí embaixo nos comentários, porque a gente volta no canal, retira sua dúvida. E se for o caso, a gente grava até mais um vídeo explicando detalhadamente algum passo que possa ter ficado aí na dúvida. Tá bom? Maravilha, Eunice. Vamos aprender? Vamos! Maravilha. Então, olha, para nossa manta, nós escolhemos 3 tecidos. Aí a Andressa me fala as coleções, é da Safari, né, Andressa? Coleção Safari, a gente tem 6 cores, né? Então tá imperdível, tudo disponível lá no nosso site. Então, eu gosto muito das coleções da Caldeira porque elas combinam entre si, então não tem muito o que pensar. Gostou da estampa? Com certeza tem outro tecido que combina com aquela cor que você escolheu, com aquela estampa. Para fazer a composição, né? E você compõe com facilidade, sem medo de errar. Às vezes a gente olha uma composição e não consegue imaginar a peça pronta. É verdade. Por isso a gente está fazendo essa série de peças para vocês se inspirarem, perceberem a diferença ou como combinar. Porque quando você vê o tecido, por exemplo, esse tecido, só ele já poderia ser um edredom maravilhoso. Eu estava aqui comentando com a Andréia. É verdade. Se a gente abre, porque ele é muito bonito. E é uma cor que eu vou dizer para vocês, ela é uma cor maravilhosa. Porque quem gosta de aproveitar de um filho para o outro, é o tipo de estampa que você vai aproveitar por muito tempo. Porque não sai de moda, não é uma estampa que você vai dizer, ah, tô na onda, né? É um clássico da estampa infantil. Isso, da estampa infantil, principalmente para menino, né? É menino e tem muitas mães E de meninas que também gostam. Inclusive tem as cores, né? Que é rosa, tem outras cores também para meninas também. Sim, e você pode também fazer uma composição e tornar isso aqui uma peça que passa de filho para filho, que a gente faz muito isso quando a gente tem bebê, né? É. Quando você pensa, agora fechei a fábrica, não vem mais. Quando você acorda, poxa vida, acho que eu tô grávida de novo. É muito comum. E muitas vezes a peça tem um valor afetivo pra gente. A gente não se desfaz da peça, porque aquilo foi a gente que fez, a gente tem aqueles momentos que ficam eternizados na nossa memória. Então, muitas vezes a gente guarda essa peça. Essa peça pode ser usada no futuro por um neto. Por um neto, com certeza. Porque usando tecido de qualidade, né? é um material. A durabilidade fica maior, né? Sim, você vai lavar a máquina, você não precisa mais. Já passou o tempo da gente lavar a roupinha do bebê à mão. Isso. Então, tudo vai à máquina. A única sugestão que eu dou pra vocês é que se você lavar a máquina, por conta do recheio que a gente usa, que é um recheio de poliéster, você não pode usar a secadora. Você pode usar a centrífuga, mas não pode usar a secadora. Até meus patchworks eu lavo tudo à máquina. Eu não tenho o cuidado de lavar a mão. De lavar a mão. Lavo tudo à máquina. E hoje em dia, né, que a gente não tem muito tempo, tem que ser tudo na máquina mesmo, praticidade. Né? E são explicações que eu acho importantes a gente falar, porque você pensa, ah, o patchwork é uma coisa que eu não vou poder lavar a mão. Pode, não tem problema, vai lavar a máquina. Pode lavar sim. Quer lavar a mão? Pode lavar, com todo aquele carinho, né? Isso. Mas se você quiser colocar na máquina, à vontade. Então, como você vai cortar um tecido? Olha, o tecido, ele tem essa orelha, né? Então, para quem é iniciante, esse aqui é o sentido do tecido. Então, você pode ver até que a nossa estampa tá nesse sentido. Então, ele tem 1,40 m aí? 1,48 m a 1,5 m. Tá, então a gente conta sempre, mais ou menos, quando você faz um projeto, que eu tenho 1,40 m disponível. Isso. Porque as sobras, a gente sempre precisa das sobras. Aí você pode dobrar tanto aqui na orelha, quanto se for um tecido que você queira alinhar por estampa, você pode alinhar pela estampa. Então, eu vou dobrar aqui, bem certinho. Não pode deixar o tecido ficar enviesado.
Ó, essa dica é preciosa, hein, gente? Normalmente a gente já leva para os programas tudo cortadinho. Vocês não veem o inicial, né? Aquela dica de milhões, a Eunice Manso está fornecendo para vocês, viu, gente? Aqui, ó, você alinhou bem aqui. Agora você não pode deixar nenhuma preguinha. Vai esticar para lá. Coloca sobre a sua base. Então, eu preciso que essa primeira dobra fique alinhada numa linha da base. Bem certinho na linha da base. Essa dobra de cima, se você quiser, você cobre aquela primeira, mas eu prefiro manter o visual dessa dobra aqui. Então, eu não vou dobrar maior que essa peça. Venho alinhando aqui, escolho uma linha aqui na base. E eu vou posicionar. Então, você não vai olhar essa aqui, você vai olhar aqui e vai olhar aqui. Colocou sua régua em cima, a nossa manta é de 15 centímetros. Então, você vai alinhar a sua régua na dobra de baixo e na dobra de cima. E se tiver tudo alinhadinho na base, você vai perceber que a linha da régua bate com a linha da base. Então, beleza. Aí, você vem, corta. Pega o restante, dobra e guarda. Tá? Pode dobrar e guardar. A base você pode virar. Agora, eu corto do outro lado. Abriu o cortador, ó. Então, o cortador deitou aqui, apertou aqui, abre, corta e já fecha. Corta e já fecha. Evita deixar a lâmina aberta para você não se machucar. Esse aqui vai pro lixinho. E você vai ter uma faixa inteira e reta, olha. Quando você põe na base, ela tá retinha, tá vendo? Como ela tá reta? Que dica boa, hein, Eunice? Se você, por acaso, colocar a sua régua torta, eu vou só simular aqui, não vou cortar para não estragar nosso tecido. Mas digamos que você, ao invés de colocar retinha aqui, você entorte. Quando você corta e abre, você vai ter um V. Sim. Então, de um lado vai faltar tecido e do outro lado sobra tecido, porque ele vira ele fica disforme. Certo. Então, é importante, para essa nossa técnica, que o seu tecido fique reto. Se você tiver dificuldade com o tecido inteiro, você pode cortar, por exemplo, meio metro de tecido e cortar no meio metro, que vai dar 25 centímetros, é muito mais fácil. Mais fácil, E ir né? trabalhando de meio metro. Mas se você tiver habilidade de cortar uma faixa inteira, você vai ganhar um tempo precioso aí, tá? Depois que você cortou a faixa, eu já tenho algumas cortadas ali, que é pra gente ganhar o tempo. Essa aqui a gente reserva que eu vou usar no final. Então, eu já tenho cortados os 3 tecidos. Eu já tenho do nosso listado, temos do cinza. Certo. E temos o verde. A ordem que eu escolhi foi o cinza, o verde e o listado. Tá? Então, nós vamos fazer o que a gente chama bloco de faixas. Eu vou colocar um sobre o outro e vou costurar. Eu não uso alfinete, mas se você... E todo mundo ri. É verdade. Mas se você quiser usar o alfinete, é nessa posição aqui, ó. Daqui pra lá. Deixa a pontinha, deixa um espaço, um pouquinho mais do que um pé de máquina. Sim. E a gente vai usar a folga de costura, que é a chamada 0,75. Certo. Que é 1/4 de polegada, se você estiver trabalhando com régua de polegada. Aqui na máquina a gente costuma ter a marcação do 1/4, que é esse aqui. Então, eu venho, costuro. Não preciso dar retrocesso no início. Tirei da máquina. Agora, eu vou costurar uma sem alfinete para vocês compreenderem como eu faço. Que é uma técnica não tão incomum. A gente aqui tem o costume do alfinete. Sim. Essas pontas de linha a gente pode ir tirando, porque quanto menos tiver para enroscar na máquina, melhor, tá? Melhor, para facilitar a vida. Então, olha, coloquei este aqui, um sobre o outro, eu vou costurar aqui. Aqui eu tô com um pedaço pequeno de faixa, mas você faça isso na faixa inteira. Olha, alinhei, tá?
Não solto, venho aqui, posiciono na máquina, venho pra trás, posiciono ali e vou costurando. Aí, esse tecido começa a se mover, certo? Isso. Você vai alinhando aqui. Não se preocupe que não fica torto. É o medo que faz ficar torto no final. Não Por isso fica. que as pessoas usam alfinete, né? Mas com a outra mão você já vai ajustando para que fique alinhado. Aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês fora da máquina, pra facilitar um pouquinho mais. Pronto. Quando você quer trazer o tecido mais pra cá, você vem com o dedo, ou você puxa, ou você empurra. Então, esse movimento aqui embaixo, que ninguém vê quando a gente tá na máquina, Sim. é o que faz o tecido se manter no alinhamento, tá? Ah, tá. Então você vai controlando só na mão. É, no dedinho, tá bom? Olha a mágica aí, pessoal. É, muito legal. Que bacana. Agora, aqui a lógica seria eu costurar mais faixas. Certo. Então, eu já trouxe aqui, olha, costuradas na mesma ordem, tá? Então, eu tenho... E não faz mal se tem uma ponta maior ou menor, porque é como se eu estivesse aproveitando sobras. Na verdade, aqui eu não estou aproveitando sobras. Mas, então, vai servir para vocês verem como a gente faz para aproveitar as sobras também. Certo. Então, eu tenho o cinza, o verde e o listado. O cinza, o verde e o listado, eu vou unir esses dois aqui. A mesma coisa. Vou lá pra máquina. E vamos costurar. E vamos sem alfinete. E vamos sem alfinete. Sem Fazendo a alfinete. mágica ali por baixo do tecido. É. Outra coisa importante, aqui, olha, segurar esse tecido mais ou menos na altura da mesa, porque ele também puxa para baixo. Então, se eu seguro, eu mantenho a posição dele mais tempo. O que ajuda também ele não se mover, né? Sim. Em pouco tempo vocês fazem uma manta dessa. Eu diria que em torno de 2 a 3 horas Consegue fazer uma? a manta toda. Olha isso, que beleza. Bom, costuramos, certo? E agora nós vamos fechar o tubo. Então, eu vou pegar a última ponta e vou costurar na primeira. A última faixa na primeira faixa. Então, aqui, alinho bem. Não posso estar torcido, ele tem que estar reto. Sempre reto, né? É, então, aqui, bateu aqui. Vamos pra máquina. Pra máquina de novo. Ó, segurei, tá? Mesmo que eu vá mexer pro outro lado, a minha posição é essa, então com essa mão eu seguro. Alinho lá e vou pra máquina. Esse bloco é o quadrado. O quadrado é o mais fácil de trabalhar. Então, podem, quem é iniciante... Eu sou apaixonada por enxoval de bebê e infanto juvenil. Você também fica tanto enxoval com esse tecido que fica a coisa mais linda, viu? É líder de venda aqui na Caldeira. Maravilhoso. Então, até agora eu não passei, certo? Não vou Verdade. passar, né? Até agora eu não passei, e até agora eu não vou passar. Então, você vai posicionar o seu tecido sobre a base, pega a sua régua e nós vamos alinhar a linha de costura à régua. Então, eu vou olhar a primeira linha de costura numa linha da régua, a segunda linha de costura numa linha da régua e a terceira.
Se você te perceber que tá torto, eu tenho uma pequena diferença, você pode ter, que você consegue encaixar. Mas se você tiver muita diferença, aí você precisa desfazer a costura E refazer o trabalho. de novo, tá? Então, eu vou cortar aqui. Essa sobra você guarda, porque a gente usa sempre sobras. E aqui nós vamos fatiar. Então, você vai precisar, para fazer a manta toda, 6 fatias dessa. Ah, Tá? maravilha. Uma. E daí vai sair as 6? Vai. Aqui não, é porque eu cortei metade. Mas Sim. se você cortar a peça toda, você vai tirar as 6. Se não As seis tirar as que 6, precisa. na medida de 15, Ah, interessante que não usa tanto tecido também, né? não. Porque você tá usando um pouquinho de cada. Aqui, Um aqui já pouquinho de faltou, cada, é aqui já verdade. não dá. Porque eu já havia cortado algumas. Sim, já fez pra tá? adiantar, né? Mas eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Você vai cortar, você precisa 6 dessas aqui, tá? Certo. Já Então, temos pode 3. guardar que a gente vai aproveitar depois isso. Aí, aqui agora é que é o truque da nossa montagem. Agora é outra dica. Você tem o desmanchador, certo? Então, o seu desmanchador vai desmanchar a primeira costura aqui, ó, da linha do tecidinho cinza. Vem cá, desmanchador. Ó. Corta a linha, tá? Entra com a linha. Pode ser na tesourinha. Cada um tem um jeitinho de desmanchar, né? Que acha mais fácil, né? Então, eu vou rompendo o fio, ó. Certo. Tá? Depois eu vou abrir. E ele já desmancha, ó. Qualquer coisa você puxa aqui atrás no fio que tá inteiro, que ele já abriu, tá? Olha, Primeira que graça. carreira, pode mostrar ali, a primeira inteirinha. Ao invés de você costurar quadradinho por quadradinho, você já tem aí 6 quadrados costurados, Olha que beleza. certo? Então, vou fechar de volta pra gente não se perder. Nós Certo. desmanchamos o primeiro, certo? Agora, eu vou desmanchar o segundo. Mesma coisa. Solta aqui. Lembrando que para essa manta você precisa 6 faixas de blocos, De né? blocos. Interessante que você já tá no segundo quadradinho, né? Já tô na Desmanchando. segunda fileira, porque no patchwork a gente costuma chamar de linhas, né? Colunas e linhas. Ah, sim. Então, eu já tô na segunda, desculpa. Já tô na Linha. segunda linha, tá? Certo. Ó, vou abrir também, só que por enquanto eu deixo aqui, ó, pra você não se perder. Então, abri o primeiro, abri o segundo e agora eu vou abrir o O terceiro. terceiro. Você deve pensar assim, nossa, mas por que você costurou para desmanchar? Mas o tempo que a gente ganha. Que economizou, né? Sim. Fazendo isso. E a mesma coisa com os outros, né? Com os outros 3 blocos. Sim. Né? Com as outras 3 linhas, no caso, né? Que daí, falamos. na próxima linha, você vai voltar a primeira peça. A primeira peça, A certo. cinza. Eu trouxe uma já adiantada, vai ficar bem explicado. Então, aqui, ó. Abri a primeira, certo? Certo. Coloquei aqui. Abri a segunda, olha. Ótimo. Aqui. Então, você pode perceber que você tem aqui, olha, uma escadinha, Sim. certo? E a terceira, que tá aqui, olha. Olha que Tá graça. Que interessante como o Eu patchwork. trouxe uma adiantada. Aqui, essa não? Deixa eu ver se é essa. Ou essa? Que já está. Essa, então. Acho que é essa aqui. Acho que é essa aqui. Ó. Não, essa que nós tiramos agora. Ah, tá. Essa aqui mesmo. Pode ser essa aqui. Olha. Olha aqui como ela vai ficar. Ela vai ficar dessa forma, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Por isso que é importante abrindo de quadradinho em quadradinho, Quadradinho em né? quadradinho. Pra fazer esse Pra fazer essa esse jogadinha desenho, aqui, tá? Nossa, que linda. Então, aqui o que eu tenho é 2 vezes o que nós fizemos até agora. Certo. Então, vamos lá. Como nós vamos costurar aqui? Você vai deitar uma sobre a outra e aqui você vai jogar uma costura para baixo e uma costura para cima. Você pode colocar alfinete. Se for usar alfinete, você vai usar alfinete nessa posição aqui. E deixando um espacinho, né? Deixando um espacinho para você costurar ali. A mesma coisa, deitei essa para cá, essa eu também vou deitar para cá e a de baixo eu vou deitar ao contrário, olha. Então, eu não passei ainda, porque aqui eu dou uma esticadinha com o dedo, mas com
carinho, né? Você não vai empurrar, porque você não pode ficar uma prega, não pode deixar prega aqui. Mas se você empurrar muito, desfaz a costura. Então, você vai só alinhar ali, encosta uma na outra e você já teria mais um encaixe. Se você tiver com a sua folga de costura aqui, olha, se você tiver erro aqui no corte, uma costura tá muito grossa, uma costura tá muito fina, isso aqui não encaixa. Então, vem primeiro aqui nos encaixes. Joguei uma pra lá, joguei uma pra cá, encaixo aqui. Depois, quando eu vou pra máquina, eu vou avaliar se ela está no tamanho certinho, se a folga... Obrigada, Andressa. Nada. Pô, não dei muito. Tá vendo porque eu não uso alfinete, gente? É muito ruim usar alfinete. Só tô usando aqui pra mostrar pra vocês que Sim. pegar alfinete, colocar é um trabalhão, viu? Mas dá pra fazer isso sem alfinete? Nós vamos dá, fazer né? sem alfinete Olha também. isso. Isso eu quero ver, gente. Tá? Então, ó, os alfinetes estou usando por amor a vocês. Olha isso. Vamos lá, vamos costurando daqui até aqui, tá bom? Certo. Aí vem lá pra máquina, não vai tirar o alfinete. Nós vamos colocar a peça na mesma folga de costura, na mesma posição que você colocou. Aqui agora, se você quiser dar um retrocesso, você pode dar, tá? E vem. Tão estranho costurar com alfinete, gente. Pra quem não tá acostumada, né, Alice? Aqui tem. Eu tenho encontrado muita gente que fala pra mim, Eunice, eu também não uso. Eu falei, mas vocês não são solidárias. Na hora que alguém me deixa sozinha dizendo que eu não uso alfinete, ninguém se apresenta. Vamos ver se nos comentários desse vídeo alguém vai falar também. Que não usa alfinete. Pra cá. Ó, põe o alfinete, tira o alfinete, daí você esquece o alfinete. Ah, Fura o dedo. fura o dedo. Pronto. Então, estamos na ordem aqui? Estamos. Agora Sim. seria esse. O que nós precisamos ver? Se a nossa costura aqui está alinhada com a costura que vem aqui. Então, se essa costura ficou alinhada, beleza. Deu tudo certo. Se não ficou, tem que desfazer e refazer, porque não tem como consertar isso aqui no quilt, tá? Certo. Aí, agora, vamos lá. Sem alfinete. Vamos sem alfinete aprender, pessoal. Isso, olha. Então, você vai olhar aqui atrás. Nossa costura deitou pra cá, essa costura tem que deitar pra baixo. Então, todas essas vão deitar sempre pra baixo. Certo. Consequentemente, a que você colocou vai para Outro cima. lado. Certo. A peça maior eu tô colocando embaixo e vou trabalhar com a menor em cima, porque essa aqui é mais pesada. Então, eu vou colocar ela embaixo. Essa vem em cima. Certo. Vou tocar as costuras da mesma forma e vou segurar aqui o encaixe. O resto, ó, não vou me preocupar. Vou confiar que eu fiz uma costura boa. Segura o encaixe e não solta. Coloquei o encaixe aqui, olha. Segurei o encaixe, ponho ali na máquina. Então, nessa mãozinha aqui eu acerto o alinhamento. Agora, eu vou ter que soltar meu encaixe, porque não tenho mais uma mão, certo? Certo. Então, vamos lá. A gente ainda só tem dois braços. É. E aqui eu vou encaixando. Porque já segurou na agulha. Quando chega aqui na nossa mesa da máquina, você vai sentir esse encaixe aqui, ó. Certo. E daí você segura aqui pelo encaixe. E passou a Um já primeira foi. costura. Agora o segundo. Um é pra cima, outro é pra baixo, né? Certo. Quando estiver chegando lá, para, coloca o tecido, meu encaixe de baixo é pra lá e o de cima é pra cá. Então, olha, Tá certinho. passa o dedinho. Gente, é tão rápido isso. E não tem o perigo de fraude. Nem de deixar cair no chão e o gatinho pegar. Isso, criança, né, em Criança. casa. Se quiser passar antes, até pode passar. É. Ó, aqui eu tô com uma costura mais grossinha, mas
Ela ainda vai encaixar do mesmo jeitinho. Uma variação pequena de costura, passa tranquilo. Não vai ser problema, né? Não. A variação pequena que eu falo é uma coisa pequena. É, pequena. Pequena mesmo, nada... E aí, a mesma coisa, ó. Você vai olhar se tá no alinhamento, olha. Todas estão. E aqui tá retinho, beleza. Isso você vai fazer 6 peças e nós vamos obter uma peça igual essa aqui. Olha que lindo, gente. Que você pode trabalhar tanto nesse sentido quanto no outro, tanto faz, tá? Então, nós temos aqui quadrados que poderiam ser costurados peça a peça, mas que desse jeito foi muito rápido. Quanto tempo nós temos de vídeo? Acho que uns 15 minutos, 20? Talvez isso? Uns 15, 20 minutinhos. Isso. Pronto, então tá quase pronto. Agora sim nós vamos passar. Então, vamos passar. Agora nós vamos passar. Que delícia de manta que vai ficar aqui, né? Nossa, vai ficar linda. Maravilhosa. Essa composição que você escolheu, arrasou. Eu gosto muito, sabe? E agora vai tomando mais forma ainda, né? Tirando os amassadinhos. Sim, agora você vai deitando a costura. Sim. Uma linha, né? Você vai deitar a costura pra lá e a outra linha você vai deitar pra Também cá. é importante, né, Eunice, manter isso. Isso. E você vai deitar a costura sempre pra um lado só. Certo. Essa é a forma como eu fiz. Existem outras técnicas, outras formas que você vai olhar a sua peça depois de pronta e não vai ver diferença. Certo. Entendeu? Então, se você tá indo quadradinho por quadradinho, ou se você tá indo assim, numa costura de produção, quando a peça tá finalizada, você não tem como saber. Como que foi feito, né? Tá? Então, nós vamos passar a peça toda, tá bom? Maravilha. Se você tiver um espaço maior, você abre ela em cima de uma cama. Sim, da cama principalmente. A gente usa muito pra fazer roupa de cama, a cama da mamãe, né? Passar em cima do colchão da mamãe, forra com um cobertor mais grosso pra não estragar o colchão. E vai. Porque imagina, esse a gente tá fazendo uma manta de bebê, imagina uma colcha pra uma cama de casal, né? É enorme. Dá pra seguir essa técnica Dá aqui e pra fazer. seguir também? Dá. Se você fizer, aqui nós vamos ficar com 1,20 m. Então, 4 dessas formam uma manta de casal, uma cama de casal. Uma cama de casal. Uma cama de casal, tá bom? 4 desses. Olha que bacana, gente. Quem quiser usar a mesma técnica pra fazer uma cama de casal, né? Você pode escolher outro tecido. Outros tecidos, florais, né? Tem muitos tecidos lindos aí que você Que pode... não falta tecido. Nossa, gente. E variedades. Agora, aqui é opcional. Se você quiser, você pode colocar uma faixa. Se você quiser deixar ela assim como uma mantinha de bebê, você não coloca faixa. Mas se você quiser fazer uma manta de 1,20 m, você coloca mais uma faixa de cada lado de 15 centímetros. Certo. O que você prefere, uma de carrinho ou uma de bebê? Vamos fazer de carrinho? Porque De assim carrinho. o pessoal vê, né, como que fica. A de carrinho, ela é sem a borda. Ah, sem a borda? Então eu pensei que era de Você bebê. quer colocar a borda. Então, vamos lá. Assim Olha, a gente vai resultado. uma faixa de 15, igual a primeira que nós cortamos. Você vai colocar primeiro de um lado. Aí, lembrando que nós temos aqui a nossa orelha. Então, a nossa orelha a gente não usa na costura. Você pode tirar. Tirei. Vou até o final aqui pra remover. Porque depois nós vamos acertar, refilar. Então, pode vir com ela assim, inteirinha. Olha, deixa sobrar 1 centímetro mais ou menos ali. E vamos pra costura. Quer alfinetar? Pode alfinetar. Não quer alfinetar? Venha sem alfinete. Joguei a linha pra trás. A peça maior eu coloco embaixo. A peça mais fina eu coloco em cima. Porque eu acho mais fácil de controlar. E aquelas costurinhas não interferem agora não, né?
Não, a gente vai continuar preocupados com a costura. Com a costura. Se ela tá deitada pra baixo, mantém. E vai alinhando. Sem alfinete. Sem alfinete. Alinhei aqui. Essa parte sem se preocupar com as costuras pra cima e pra baixo, pra ser mais fácil não usar o alfinete, né? Também. Não tem muita necessidade, né? Agora, olha, aqui nós vamos tirar os excessos. Olha que bonito que fica. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindíssimo. Quer a régua? Quero a régua. Aqui eu vou jogar. A minha costura tá toda pra baixo, então essa borda também vou jogar pra baixo aqui, olha. Importante manter, né? Um tecido bom, como esse tecido caldeira, muitas vezes você nem precisa do ferro de passar, olha. Você só vai vincando. Existem vincadores próprios. Ah, existe? Existem. Interessante. Você não precisa passar. Toda vez que você vai refilar, você olha se o seu quadrado está quadrado, se a sua costura está reta ou não, para que você não entorte a peça. Certo. Tá? Muito Isso. importante, né? Pra não estragar o trabalho. Sim. Mas tem muitas coisas que a gente faz no patchwork. Ó, pra baixo, tá? Virei a costura pra baixo, vinquei aqui e eu vou costurar. Tem muitas coisas que a gente faz no patchwork que a gente acha... Às vezes a gente erra e fala assim, nossa, acabei com a peça. Não, não estragou a peça. Continua, usa a sua criatividade muitas vezes pra criar em cima de um erro. E sai outro trabalho que você nem imaginava, né? Que ia sair. É, aqui essa peça você pode guardar, porque nós vamos precisar de uma peça inteira. Se você quiser emendar, pode emendar. Mas aí você coloque a emenda numa emenda. Certo. Tá? E se quiser refilar também antes de costurar, tirar essas pontinhas que por acaso ficam, pode tirar. Pra facilitar ali. Então, sempre olhando o alinhamento da costura na linha da régua. Super importante. Isso, aqui, só tinha essa Depois que pontinha. tirar um pedacinho a mais de tecido. Ai. Aí a criatividade tem que ser boa. Então, olha, se tá em pé a estampa ali, eu vou colocar em pé essa aqui também, tá? Certo. Se ela tá em pé nesse sentido, ela vai deitar aqui nesse sentido, tá bom? E aqui eu vou repetir desse lado e do outro lado, tá bom? Vou fazer a borda toda. Certo. Olhando aqui agora, ela tá pra cima, então sempre me preocupando com a borda pra cima. Ajeitando o tecido e... eu vou sempre na emenda seguinte para ajeitar o pedacinho e seguir. Acabou já. Eu cortei duas bordas a mais, não cortei? Vamos ver se elas estão aí. Vou cortar mais duas então, Andressa. E aqui é que você vai usar atrás, né? Então vamos ter que cortar. Tá usando verde? A gente volta já com mais uma faixa cortada, tá bom? Isso. Quer pausar? Foi. Então, nós já costuramos um lado e o outro.
Daí, cortei mais 2 faixas e costurei deste lado e o de baixo. Então, olha, temos essa manta, tá? Agora, nós vamos acolchoar essa manta. Eu achei que ela ficou bem alegre por conta do amarelinho. Nossa, ficou linda demais. O amarelo trouxe uma vida, e já né? tá tomando forma já a nossa manta. Já. Agora, nós vamos... Ela fica com 1,20, mais ou menos. Porque se você tiver uma folga de costura um pouquinho maior que a minha, ela encolhe um pouco. Nós vamos pegar um tecido, e eu peguei da mesma coleção Safari, agora na cor cinza. Vou colocar ele virado pra cima. Vou colocar a nossa manta virada pra baixo. Certo. Então, eu vou tentar alinhar por aqui. Alinha bem a borda, tá? Não deixa nenhuma preguinha. O seu forro é do mesmo tamanho. Se o forro for maior, pode deixar, como é o caso do meu. Mas se o forro for menor, você pode até fazer uma emenda. Aí, uma sugestão minha é que você coloque a emenda bem na metade do trabalho. Mas se não for possível, você pode até pegar um tecido de outra estampa. Certo. Fazer uma emenda numa meio que para uma lateral ou da metade para lá e usar como forro, porque você vai ter uma dupla face trabalhada dos dois lados. Aqui também fica dupla face, de um lado fica o tecido inteiro liso e o outro trabalhado. E o outro trabalhado. Estiquei tudo isso aqui. Vou pegar a nossa manta. Eu tô com uma manta de poliéster aqui, da mais fininha. Então vai sobrar também aqui, mas você abre em cima. Para fazer uma manta de casal, é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Só que você já, nessa etapa, você já teria a peça toda. Aqui. E aqui nós vamos alfinetar. Então, eu vou alinhar aqui, porque eu vou costurar a volta toda. Certo. Então, eu não vou deixar muita sobra. Ó, alfinetei. E aqui vocês têm que alfinetar mesmo. E se você tiver... talvez um alfinete de cabeça, pode usar também, não tem problema, tá? Tô doida pra fazer a Andressa trabalhar. Andressa do céu, você vai aprender a costurar, hein, Andressa? Eu acho que esse projeto pode ser que saia, viu? Acho que você devia fazer. Mas você vai ter muita paciência comigo. O que você acha? Vai ter? Claro. Porque eu não sei de nada, viu, de costura. Mas gosto muito. Eu admiro o trabalho de quem costura. Nossa, costurar é tudo de bom. É, ver um pedacinho de pano formar uma peça maravilhosa é ótimo. Olha, eu vou pegar aqui, vou dar uma chacoalhada. Na cama da mamãe, isso aqui é muito legal, tá? Utilizar, né? É, aí vem um pouquinho mais pra cá, vou dar mais uma alfinetada aqui. O alfinete, ele tem, assim, o inconveniente, se eu esqueço, dá pra virar? Tá. Se eu esqueço do alfinete e passo a lâmina do cortador sobre ele, eu perco a lâmina. Nossa. Então, muitas pessoas não usam o alfinete para evitar um acidente com o cortador. Isso. Porque se você passar a lâmina sobre o alfinete, ela fica marcada. E depois, aí perdeu a lâmina. Depois, quando ela vai cortar naquele ponto, ela não corta mais. Olha, aqui eu já sei quanto vai sobrar. Então, eu vou pegar uma tesoura, pode ser também um cortador, mas eu vou pegar uma tesoura aqui, olha, eu vou tirar, deixando uma margenzinha ainda de segurança, tá? Aí, depois que eu posicionar bem certinho, com certeza, aí eu tiro exatamente. Isso é pra tirar exatamente depois que costurar, né? Então, você pode até tirar depois, ou quando você alfinetar aqui. Eu vou tirar quando alfinetar. Certo. Mas eu quero ter certeza que ele tá... não tem prega, não tem sobra. Por isso eu tô cortando aproximado.
Pronto, essa sobra a gente guarda. Sim. Se você estiver trabalhando uma manta de casal, vai pro chão. Não pense duas vezes, joga isso no chão. Mesmo, acho que nem na cama da mamãe, né? Melhor no chão, fica tudo reto. Se for uma cama de casal, se for uma manta para cama de casal, você joga no chão. Eunice, se for uma manta pra cama de solteira, quantos blocos a gente vai usar? Então, aí você tem que medir o tamanho que você quer né, da cama. Né? Porque cortando com 15 centímetros, e se eu trabalhar com a folga de costura de 0,75, na face do trabalho você vai ter bloquinhos de 13 centímetros e meio. Certo. Então, se você tiver 10 blocos, você tem 1,35 m. Se você quer 2,70, você tem 20 blocos. Certo. E eu acho que 2,70 é um tamanho bem legal. Então, 20 blocos por 20 blocos. 20 por 20. Aqui nós estamos com 6. Que delícia, eu já tô sentindo que tá quentinho. Hoje tá friozinho, gente. Tá muito bom fazer isso. Agora, o algodão é um tecido muito bom, tanto pro inverno quanto pro verão. Então, mesmo que você não queira colocar manta, você pode até colocar o forro só. Verdade. Muita gente faz esse tipo de manta só com o forro. Olha, agora eu cheguei. Deu. Eu vou tirar o excesso agora, porque é certeza, olha. Que já tá tudo certo. Não sobrou nenhuma prega, olha, tá? Como é bom trabalhar com espaço. Muito bom, muito bom. Agora eu vou tirar mesmo o excesso. Daqui e daqui. Tá. Eu vou cortar bem. Vai tirar com a tesoura mesmo. Bom, e eu vou seguir aqui a borda da nossa manta, tá? Eu deixei a margem de segurança porque vai que você tem uma preguinha, você não perde o seu tecido, né? Verdade. Um trabalho tão lindo que tá. E praticamente fizemos toda a peça no vídeo. Verdade. Então, com certeza, vocês vão dar pulinhos no vídeo, né? Com certeza. Um curtir, um comentar, deixar um agradecimento para a Eunice Mans que está compartilhando esse conhecimento dela com a gente. E não se esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube. E se no momento que você estiver assistindo, você der uns saltos, né? Que às vezes a gente tá assistindo e fala assim, isso aqui eu já entendi, não preciso ver. Sim. Depois, se tiver alguma dúvida, volta e procura assistir o vídeo todo, porque às vezes aquilo que você saltou tem uma dica. É verdade. Né? E que a gente acha que a gente já conhece, então a gente não se importa de pular aquele pedacinho do vídeo. Mas é bom assistir. Ou deixa rodando lá, vai fazer outra coisa, vai escutando, né? Falar, opa, me interessou, volta, vê do que a gente tá falando, né? Isso. Todos os vídeos que a gente fizer, a sugestão é que façam isso. Tem sobra aqui? Tem um pouquinho. Só um pouquinho. Mas é bom tirar, vamos tirar. Certo. Ali na máquina, nós temos duas opções. Ou nós colocamos esse edredom com a manta virada para cima ou virada para baixo. Certo. Eu vou experimentar ali com ela virada para baixo. Tá? Tá bom. Vamos fazer um teste. Eu acho que vai bem. Pronto, aqui não, que tem que cortar. Mais um pouquinho. Ai, que barulhinho gostoso. Muito bom. Pronto. Agora vamos pro outro barulhinho bom, que é o da máquina. Da máquina. Aqui você tem o volume que você já joga pra fora da máquina, né? Certo. Vamos lá, vou pôr ele nessa posição aqui. Eu vou deixar uma margem maior aqui, tá?
Observando sempre se você tá costurando as 3 camadas. Por isso a gente deixa a margenzinha maior. Se quiser dar uma parada e voltar no final. Agora eu vou deixar uma abertura para desvirar, vou dar uma rebatida, vou soltar um pouco a linha. Vou deixar um espaço aqui de uns 20 centímetros, mais ou menos. Vou continuar. Se você deixar uma abertura muito pequena, você tem dificuldade de desvirar. E se não rebater essa costura, ela desmancha. Se você deixar uma abertura muito pequena, você vai sofrer. Aí sofre. E lembre-se de tirar todos os alfinetes. Ah, primeiro de tudo. Porque senão... Então, eu vou tirando desse lado aqui. Vai tirando e vai dando uma olhadinha se você enxerga algum defeitinho. Tá bom. De alguma beiradinha que tem ficado sem costurar. Que pode acontecer. Com uma peça grande assim, né? Pode acontecer. Mas aparentemente tudo certo. Hoje tá frio, acho que eu já vou ficar por aqui. Vamos enrolar. Se enrolar, né? Aqui. Mais um aqui. Pronto. Todos. Tudo ok aqui do meu lado, hein? Aqui, prontinho. Agora a nossa abertura tá aqui. Vou tirar essa linha. Jogar fora essas sobras. Certo. Porque senão você desvira, essa sobra vem junto. E agora nós vamos desvirar. Aqui eu vou fazer um cantinho. Eu costumo dobrar uma borda, dobrar a outra, desvirar. E já arruma logo, né? Já arruma. E também pode fazer arredondado, se quiser. Se você quiser arredondado esse canto, desenha o canto arredondado. E quando você chega no cantinho, Faz costura sobre o desenho. E aí tira o excesso, né? Tira o excesso. Olha. Ai, que fofinho. Vai Gente, ficar é um prazer tão grande que a gente tem. Nossa. Essa vai ser na melhor parte, que é ver o resultado. Quem não costura não tem ideia do prazer que é isso aqui. Verdade. Eu não costuro, mas como eu costumo ver vocês finalizando a peça, então eu já admiro demais. Você tem Fique o prazer. encantada, é. Ó, aqui eu vou tirar essa ponta de linha que tá muito grande. Aqui. Aí é demais também, Tá né? bom. Pronto. Eu tô usando uma manta poliéster bem fininha. Não tô usando uma... Não é pesadona não, mas pode fazer pesadona também, não tem problema. Vamos lá. Olha que tomou forma a nossa manta. Sim, vamos pegar nossas pontas e vamos dar um chacoalhão agora. Tá. Ah, que delícia! Olha isso! É belíssima. Se essa mulher arrasa, olha. Que delícia, olha. Que macia que fica, gostosa, né? Muito boa. E olha que linda. Deliciosa. Ótimo pro netinho, pro filho que tá vindo novo. E você não costurou quadrado por quadrado. Você foi numa costura de produção, ganhou tempo. Em pouco tempo, quantas horas? Se você levar 2 horas para fazer isso, é muito. Porque nós não levamos isso. Isso, pra quem tá aprendendo, ok. Mas pra você que tem facilidade, você faz em quanto tempo, hein? Eu? É. Acho que 1h30 eu faço. Olha isso. 1h30 eu faço uma manta dessa. Então, agora aqui, olha, nossa abertura, tá? Eu deitei um pouquinho pra cá e vinquei aqui. E quando você estica, essa bordinha aqui, olha, ela já se assenta aqui, tá vendo? Certo. Então, dá uma vincadinha aqui, pode ir no ferro ou não precisa do ferro. Quando você vem pra cá, ela já tá alinhada e a gente só vai fazer uma costura aqui de acabamento. Certo. Agora, é bom toda volta você fazer um vincado ou passar ferro pra deitar essa costura. Isso. Porque assim, quando você vem com ela na posição, não fica aquela sobra, olha. Ele encaixa aqui direitinho. Já encaixa Se eu direito. simplesmente fizer isso, dá uma olhada na diferença aqui, olha. Nossa. Tá vendo?
uma coisa à toa, mas olha como sobra uma preguinha aqui, aqui não tem. Porque você vincou. Vincou. Essas são aquelas dicas, né, que não dá pra pular, né? Aquela partezinha do vídeo que não dá pra pular. São Faz aquelas... a diferença na hora de você rebater a costura. Olha que legal. E o toque, gente? Você tem um toque. Nossa. No momento que você tá costurando, isso aqui, ó, essa sensação que você tem é muito boa. É boa demais. É um tecido delicioso, vocês têm que experimentar, viu? Quem não conhece, essa é a oportunidade da dica de ouro da Eunice. Pronto, agora nós vamos costurar toda essa lateral. Pode alfinetar e pode não alfinetar. Certo. Eu acho que seria bom. Aí eu vou fazer uma sugestão, ao invés da gente fazer um quilt muito trabalhado, nós fazemos um quilt mais simples. Olha, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô acertando aqui, puxando, para que não sobre nenhuma prega embaixo, tá? Então, eu vou fazer um quadrado aqui, olha. Vou fazer um quilt só aqui no meio, tá? Certo. Então, vou pegar o alfinete, porque é muito volume. E vou escolher, olha, eu vou fazer esse quadrado aqui. Então, eu vou colocar esse alfinete aqui nessa posição, olha. Pode fazer assim na sua, que vai ficar muito boa. Quando você lavar, não vai enrolar o que tá dentro, porque o quilt, a função do nosso quilt é que, ao lavar, ele não se enrole dentro do tecido, porque se você não quiltar, quando você lava, escapou uma costura lateral, a manta embola lá dentro. Verdade, aí estraga o trabalho. Então, nós fazemos esses quilts para prender as 3 camadas. Ó, vou levar a Andressa para ser minha auxiliar, viu? Muito bom, hein, Andressa? Devagarzinho a gente chega lá. Tá? E a gente vem pra máquina. Maravilha. Linha pra trás. Entra com ela ali. Procura onde estão meus alfinetes. Estão aqui, ó. E eu posso fazer um quilt na valeta ou posso fazer ao lado da valeta. Eu vou fazer na valeta, tá? Vou procurar seguir ao máximo a emenda de costura. Além de lindo, ele tem uma função importante assim, de segurar as camadas. Né? Não deixar essas camadas se moverem quando você lava ou com o passar do tempo, né? Sim. Para que a sua peça fique... Às vezes o quilt é para estruturar. Sabe? Quando você quer fazer uma bolsa, quanto mais costuras você fizer, mais firme fica a peça. Firme ela fica. Então, e maior durabilidade também, né? Ela oferece uma... Porque a peça, quando fica soltinha, uma bolsa, por exemplo, ela vai desgastar mais. Ela vai esfregar mais, né? A partezinha solta dela acaba tendo um desgaste maior. Desgaste maior, isso mesmo. É verdade. Bem pensado. Essa linha aqui é uma linha de costura comum, mas se você quiser, você pode usar uma linha para bordadeira industrial para fazer esse quilt, que também fica bem bonita. E o quilt pode ser livre também, né? Pode. Aí tem um calcador especial que você coloca na máquina, né? Ah, tá. Sempre ajeitando a sobra aqui. Deixar o tecido mais reto, né, Alice? Chegou no início. Agora você tem 2 opções. Você pode vir pra cá e travar essa costura, ou você pode dar um nozinho e passar essa linha que sobra entre as camadas. Eu vou dar uma travadinha aqui na máquina de costura mesmo, tá? Então, costurei sobre a primeira costura, 3 pontinhos pra frente, 3 pontinhos pra trás. Primeiro quilt pronto. 2, 3... Alfinetes, alfinetes, alfinetes. Cuidado, retirem todos os alfinetes. Outra coisa, sempre quiltando do centro pra fora. Ai, deu uma preguinha aqui. Tá. Não tem problema.
do centro pra fora, tá? Ó, já deu. Opa, bendito alfinete. Aí, ó. Tá vendo? Tá? Maravilha. Agora, o próximo, a gente pode fazer aqui e um Certo. último na borda, tá? Ótimo. Aí, se quiser passar ferro, agora seria bom a gente dar uma passadinha no ferro, tá? Aqui você dá uma paradinha. Que bonitinho. É, o acabamento aqui, se quiser fazer a mão, aquela abertura, pode fazer a mão também. Mas eu acho que essa costurinha dá um charminho, né? Eu acho que faz uma diferença, viu? É. Olha a importância de vibrar. Acabou. Finalizamos. Mais um pouquinho. Acabando. Retrocessozinho aí. Retrocesso pra travar e tá pronto, tá? Olha que manta gostosa. Gente, que linda. Ó, fechadinha, bonitinha, pode jogar na máquina. Olha. Consertei aquele pedacinho que eu retrocesso. Foi o retrocesso que deu uma mordida aqui, ó, mas consertei. Mais normal, né? Porque 3 camadinhas, né? Se vocês quiserem fazer mais quilts, podem fazer. Pode fazer. E aí, se quiser, só passar e tá prontinha a nossa manta. Colocar no plástico para presente e presentear alguém ou vender, né? Acrescentar na sua renda aí. Espero que vocês tenham gostado. Gente, olha que linda, Anice. Parabéns. Obrigada. Obrigada por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Olha que bacana. Isso aqui serve para iniciante, né, Eunice? Pode Que ser. você explicou tão detalhadamente que você aí de casa não vai conseguir fazer. Eu tenho certeza, não vai ter muita dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que a Eunice Mansi vai te sanar das dúvidas de todo mundo. E de repente, se a dúvida ficou tamanha, a gente faz até outro vídeo gravando e ensinando direitinho a dúvida que ficar. Eunice, muito obrigada por vir aqui gravar com a gente mais um passo a passo da Tecidos Caldeira. Não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? E ativar as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo com ideias excelentes das nossas artesãs. Eunice, fala pra gente o seu Instagram, o Facebook. Meu YouTube é Patchwork Fácil, tá? Só isso. E lá eu tenho dicas de blocos. Então, aqui onde você usou os quadrados ou as faixas, você pode fazer um patchwork num formato quadrado e usar na sua manta. Então, tem muita dica de ouro lá na Eunice Mansi que ela disponibiliza pra vocês, hein? Seguem ela e se inscrevam no canal dela, que vale muito a pena. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau!